Olá, meu nome é Rauliane Batista, eu sou formada em Administração de Empresas e nós vamos conversar sobre planejamento da distribuição e nós temos um assunto muito importante. Você sabe o que é fluxo dos processos da distribuição? Fluxo dos processos da distribuição é nada mais do que um conjunto de processos fundamentais que as empresas aplicam com o objetivo de aperfeiçoar o processo, com o intuito de reduzir o tempo de fabricação de algum produto, de reduzir os custos e ganhar mais competitividade. Então, vamos saber mais sobre esse assunto neste vídeo? Vamos conversar sobre distribuição. Como que incide o processo de distribuição e suas variáveis relacionadas ao planejamento. Então começaremos a saber o que é distribuição, porque é muito importante. Para o nosso entendimento, o conceito do processo de distribuição é extenso e trata de todas as atividades que estão conexas à transferência de produtos até a chegada para o seu cliente. Ou seja, por meio de processo de distribuição, os produtos chegam para os consumidores. Assim, a aprovação, a qualidade no desenvolvimento do processo, bem como torná-lo mais enxuto, é muito importante. Uma historinha. O processo de distribuição é antigo e já pode se dar desde o tempo da militância, quando os contextos militares existiam para conquistar terras, conquistar territórios, em que as pessoas empregavam estratégias logísticas para vencer as grandes guerras existidas naquela época. Essas estratégias envolviam o estudo das melhores rotas para que os equipamentos pudessem ser deslocados, além da armazenagem de alimentos e munições, que era muito importante naquela época para os soldados, entre outros itens também que favoreciam para que eles pudessem fazer, naquele tempo, as guerras. O conceito de distribuição foi evolucionando, crescendo ao longo da fase da logística, até se tornar o conceito atual que temos hoje, ou seja, a área da gestão de suprimentos responsáveis por disponibilizar os itens para que uma operação possa ser executada, como também pela transferência e disponibilização de produtos para os clientes. O papel do cliente na distribuição acontece como? Por meio da distribuição. O cliente vai apreciar o produto e a sua relação com a empresa a qual solicita o que é desejado. Assim, a sua visão poderá ser positiva ou negativa diante daquele produto que foi adquirido. Por isso, compreender, planejar e acompanhar os processos de distribuição é fundamental para garantir que os produtos cheguem até os seus clientes, com o requisito que por ele é esperado, além de permitir que as empresas analisem e implementem alternativas para reduzir os custos na hora de distribuir os produtos, de entregar os produtos. E por que planejar a distribuição? Quando se há um processo de distribuição, ele irá abranger diversas atividades, como a administração de pedidos, armazenagem de produtos, escolha de programação de transporte, entre outros fatores. Para que possa alcançar a eficiência e que consiga oferecer vantagem competitiva, é fundamental que as empresas conheçam esses fluxos dos processos relacionados à distribuição, que, assim, da melhor maneira possível, possa ser realizado diante do seu planejamento. Até que agora
nós podemos dizer que poderemos então dizer que entendemos o que é o processo de distribuição. Vamos aprofundar então em fluxo dos processos da distribuição. Os fluxos dos processos na distribuição está diretamente relacionado à satisfação dos clientes, que por sinal é um elo muito importante da cadeia logística. Suas responsabilidades é fazer com que os produtos cheguem até o consumidor com qualidade esperada e no prazo estabelecido que o cliente comprou. Por isso, conhecer e acompanhar o controle e o fluxo dos processos de distribuição torna-se indispensável para qualquer tipo de organização. Quando o fluxo de distribuição é desenvolvido por sinergia, com harmonia, a sua melhor versão acarreta em poder gerar vantagem competitiva no comércio, além de oferecer informações mais precisas para que medidas voltadas para a melhoria possam ser implantadas, gerando benefícios como redução de custos. O processo de distribuição se diferencia de acordo com o tipo de produto, então? Plenamente, a resposta para isso é sim, devidamente por existir diversidades em produtos ofertados para o consumo mundial. O modelo deve ser selecionado para melhor atender ao desenvolvimento das atividades de uma organização, porque existem organizações de diversos nichos de mercados que atendem diversos tipos de produtos ou que fabricam diversos tipos de produtos. Além disso, deve ser flexível para que possam enfrentar as restrições que podem ocorrer durante o fluxo logístico. E qual a interferência de uma organização com os fluxos dos processos logísticos? São muitas interferências. Ora, se bem administrado, ou melhor dizendo, bem implantado, bem planejado, quando se busca por a empresa que estima o fluxo de processo logístico de distribuição, deve ser bem calculado. A empresa ou organização alcançará a redução de tempo de entrega de produtos e maior agilidade no fluxo de distribuição. E a melhor desta utilização é de tornar os locais de armazenamento um dos itens como uma ferramenta muito importante, tornando-a competitiva. Esses locais são chamados de centro de distribuição, o famoso CD, que são pontos estratégicos para poder direcionar com baixo custo quaisquer produto e desenvolvendo suas funções adequadamente em busca de tornar os processos logísticos mais enxutos e eficientes. Não só isso, mas é um grande desafio. As empresas sempre conseguem, mesmo sendo desafiadora, conseguem este feito. Mas o que é centro de distribuição? O famoso CDs nas práticas logísticas. O centro de distribuição é chamado de CD. Em algumas nomenclaturas você vai encontrar desta maneira. É um armazém localizado estrategicamente que recebe mercadorias dos fornecedores. Entender como ele funciona é importante para o sucesso logístico da empresa. Optar por um centro de distribuição pode trazer vantagens competitivas para toda a etapa do processo logístico. E por isso, conhecer os detalhes e conceitos por trás do centro de distribuição é tão importante em muitos setores e hoje é possível ver um grande número de empresas perdendo espaço no mercado pelo simples motivo de não apostarem no centro de distribuição. A verdade é que, muito mais do que um ativo fixo, e neste caso com representatividade física, composto por produtos palpáveis, que nós pegamos, o centro de distribuição pode ser definido para uma melhor gestão de produção em entregas.
e o seu resultado é certo: proporcionar agilidade, produtividade e maior satisfação para os seus clientes. E quais as principais atividades de um centro de distribuição? São muitos, entre eles recebimento, movimentação, armazenagem, separação de pedidos ou o famoso picking e expedição. Vamos ver então como funciona cada um deles. O recebimento corresponde à primeira atividade de um centro de distribuição. Ele ocorre quando os produtos chegam ao local, que são realizadas as atividades de conferência de mercadoria com nota fiscal, por exemplo, relativo à quantidade e à questão também de qualidade. Ao checar por quantidade, conferência e quantitativa, busca identificar se o que chegou à empresa está conforme a quantidade que foi solicitada. A conferência ou checagem por quantidade é realizada por todas as situações, porém, há casos em que, além de checar a quantidade do produto, verifica-se a qualidade também, e ele é muito importante, uma vez que pode ser comprometida durante a atividade de transporte, se o produto não tiver uma boa qualidade. Também acarretará em um prejuízo durante a produção ou outro tipo de atividade com esse produto que chegou com avaria. São tantas atividades relacionadas à etapa de recebimento ou conferência, que neste caso é a checagem dos produtos, e o descarregamento dos veículos que armazenam os produtos também. São um dos itens que estão dentro do recebimento. Quando os produtos solicitados chegam ao centro de distribuição, são realizadas as atividades de conferência, checagem dos produtos ou qualidade. E se houver necessidade, e após essa conferência for identificado que um produto está de acordo ou não com o que foi solicitado e o que consta na nota, o veículo pode ser ou não liberado para fazer a descarga. Os produtos que chegarem ao centro de distribuição devem ser cadastrados em sua maioria pela maioria do centro de distribuição e atualizado no sistema utilizado pela empresa. Posteriormente, devem-se movimentar os produtos e armazenados no centro de distribuição. Na atividade de movimentação, significa o deslocamento da mercadoria em diferentes pontos do centro de distribuição, que pode ser realizado por diversos tipos de equipamentos, entre eles uma empilhadeira, por exemplo. Possuir um centro de distribuição organizado e sinalizado é fundamental para que a atividade de movimentação possa ser realizada com mais agilidade e utilize em menor tempo, afetando consideravelmente o tempo do ciclo de pedido. A armazenagem corresponde ao armazenamento temporário de materiais ou de insumos que pode ser realizados no próprio espaço. Estantes, prateleiras, dependendo também do tipo de material. O armazenamento adequado reduz o desperdício de tempo na procura por materiais. A armazenagem física de produtos ocorre somente para o modelo de distribuição convencional. Algumas técnicas facilitam a atividade de armazenagem, como a utilização de código de barras nos produtos, utilização em tempo real do estado do estoque, por meio de um software, entre outros, e vejamos algumas dessas atividades relacionadas à etapa de armazenagem de produtos, que é a utilização do espaço, a movimentação, a acomodação de produtos e o controle de armazém, onde todos eles reunidos formam a armazenagem. A primeira atividade relacionada à etapa de armazenagem de produtos consiste na determinação do espaço para o armazenamento. Se a empresa trabalhar com grandes volumes de produtos diversos, é ideal que o espaço seja amplo para que possa ser assim melhor explorado.
A segunda atividade de responsabilidade da etapa de armazenamento consiste em determinar a melhor forma de movimentação no espaço físico, ou seja, organizar o espaço de forma estratégica para que o tempo possa ser otimizado e não perdido durante a atividade de movimentação. Além disso, nessa fase também são determinados os equipamentos de movimentação que serão utilizados nos armazéns. A terceira atividade consiste na acomodação dos produtos, ou seja, como os produtos serão organizados dentro daquele espaço, nas prateleiras ou nas estantes. Para o caso em que os produtos possuam data de validade, é importante que as acomodações respeitem esses prazos. E isso quer dizer que o espaço deve ser organizado de modo que os produtos sejam distribuídos conforme o prazo de validade, evitando assim que se torne obsoletos ou que tenha produtos vencidos no armazém. Por fim, a última atividade da etapa de armazenagem consiste no controle de armazenamento, o que inclui acompanhar todos os produtos que entram e que saem do armazém, bem como atualizar em tempo real os estoques da empresa e, para isso, a utilização de software e de técnicas de controle de estoques são muito importantes. Uma curiosidade relacionada à distribuição. A armazenagem está relacionado à acomodação temporária das matérias-primas, produtos semi-acabados também, ou produtos acabados, por um curto período, enquanto a estocagem está relacionada à acomodação de produtos acabados por um período mais longo. E continuando, temos o PIC, separação de pedidos, onde as atividades de PIC, separação de pedidos, ocorre após a atividade de armazenamento. Quando os pedidos chegam ao centro de distribuição, é realizadas consultas nos sistemas, havendo disponibilidade, os produtos são separados e retirados do centro de distribuição para serem encaminhados aos clientes. As atividades da separação de pedido é realizada com as atividades de movimentação em que os itens solicitados são identificados e separados e devem ser movimentados para um local específico com o objetivo de atender o pedido. Após a separação dos pedidos, deve ser realizado o planejamento de programação de transporte e de roteirização e, posteriormente, os produtos devem ser encaminhados para as atividades de carregamento ou conferência e a próxima etapa do fluxo de distribuição. É bom nessa etapa um alerta, pois, para facilitar as atividades de separação do pedido, reduzir o tempo gasto para identificar a localização física do produto, onde ele está composto ali dentro do armazenamento, bem como otimizar o processo de distribuição, é fundamental realizar o endereçamento logístico do armazém. Em expedição, o processo de expedição consiste na conferência dos pedidos, do carregamento, da pesagem, da emissão de documentos e da liberação do veículo. Vejamos as atividades relacionadas à etapa de carregamento e conferência. Os custos relacionados aos transportes são relativamente altos e, por isso, devem ser analisados de forma cuidadosa. A escolha do transporte também atende à distância percorrida, à capacidade do veículo e às características dos produtos. Como os principais custos relacionados ao processo de distribuição envolve a quantidade a ser transportada e a distância percorrida, gerenciar adequadamente as entregas é fundamental. É preciso organizar os pedidos para que possam ser entregues com o menor custo possível para a empresa. Para isso, é necessário determinar as melhores rotas,
ficar atento às localizações dos destinos e principalmente aos prazos de entregas determinados. Assim, o profissional da área de logística será responsável por gerenciar essas atividades para que os produtos sejam entregues dentro do prazo solicitado e, ao mesmo tempo, proporcione economia para a empresa, para tornar o fluxo dos processos de distribuição mais enxutos. É muito importante realizar o planejamento de distribuição,